Olá, meus caros alunos, tudo bem? Vamos continuar nosso conteúdo, nosso assunto. Tá? Hoje nós vamos trabalhar finalizando, né, os conteúdos de sociologia, basicamente, né? Término aqui do conteúdo. Vamos trabalhar cultura brasileira, mas entender o aspecto da cultura brasileira por um outro viés, tá? Uma questão mais politizada, vamos dizer assim, né? Porque a leitura de vocês, o conteúdo vai ser basicamente fatores históricos, né? A questão da imigração como um viés político e um viés é, monopolizado pelos produtores de cafés, nos cafezais ali de São Paulo, tá? Então houve toda aquela problemática em relação às questões trabalhistas. Então muitos imigrantes vieram para o Brasil com aquela propaganda, né, que aqui no Brasil teriam novas oportunidades, mas para muitos não foi bem assim, né? Vieram para ser explorados pelos fazendeiros, pelos produtores de café, tá? Isso gerou problema, revoltas, fugas, enfim, né? 40%, se não me engano, 40%, na leitura do livro vocês vão perceber isso, 40% de todos os imigrantes que vieram para o Brasil preferiram deixar o país por, por causa dessas questões, né, da exploração da mão de obra, tá? Os europeus, né? Ainda teve também aquela questão dos imigrantes asiáticos e imigrantes africanos, considerados como inferiores, que não gostavam de trabalhar, tá? Tudo uma questão racista, podemos dizer assim, né? Outra questão que vocês vão perceber também na leitura de vocês é a propaganda do embranquecimento da população brasileira, né? Embranquear a população brasileira, né? Uma visão perversa de alguns racistas, né? Quando vinham esses europeus, essas pessoas já de índole preconceituosa se faziam presentes nessas tomadas, né? Então a cultura brasileira, vamos sair um pouco daquela questão poética, né, da cultura brasileira, vamos partir para o fato, a realidade, né? Não, a cultura brasileira é essa mistura, né? Essa miscigenação que a gente percebe, tá? Que é claro que foi enriquecida com isso, porém foi por um alto custo, né? Muitos imigrantes morreram na travessia do Atlântico, tá? Idosos, crianças, né? Doenças, algumas epidemia, né? Por exemplo. Então foi a grande custo esse desenvolvimento do aspecto do padrão cultural brasileiro. Isso vocês vão perceber na leitura de vocês do livro. E nós vamos mostrar um pouco aqui dessa riqueza daquilo que foi deixado por esses imigrantes que tanto sofreram com muitos, né, tanto sofreram com esta política, tá? São Paulo se tornou um grande berço dos imigrantes, né, que se tornou o polo, vamos dizer assim, e com o inchaço das grandes cidades, aí veio a miscigenação, veio a mistura, e São Paulo desenvolveu-se, porém com alto custo, mas hoje a gente já vê muitos frutos, né, desse passado que não é tão poético assim, não é tão belo assim, mas que trouxe para nós como lição, uma lição, e deixou um legado, né? Deixou, vamos dizer assim, um legado. Então, vamos lá.
cultura brasileira a partir dessa análise, dessa identidade como tal, dessa identidade de miscigenação. Vamos lá. Nós não podemos falar de cultura brasileira sem um aspecto, sem trabalhar a questão dos índios, né? A questão indígena, tão discriminados, tão desvalorizados nos dias atuais. Sempre foram. E agora parece que existe uma política, tá? de excluir, de não perceber a riqueza dos povos indígenas no nosso país, né? Muito preconceito, né? Índio é vagabundo, não gosta de trabalhar, índio é vagabundo, é alcoólatra, enfim, existem várias denominações preconceituosas em relação aos nossos povos indígenas. Existe uma política hoje perversa de aniquilação das culturas indígenas, tá? Existe uma cultura hoje perversa dessa aniquilação de uma forma sutil, mas existe. Tá? Então se espalha esse preconceito ideológico sobre os povos indígenas, que nós somos tão devedores para os tais, tá? Eu tenho um conhecido que ele é da Força Aérea Brasileira, e de vez em quando eles vão para o Iapoque, né? O extremo do Iapoque, tá? E eles levam, esses militares, eles levam mercadorias e vendem para os índios, tá? Porque eles dizem assim, mas os índios eles não gostam de trabalhar, então eu compro 1 quilo de arroz aqui por R$3 quando era, né? R$3, R$4, e vem lá 10, 15, R$20. Então eles exploram os índios. Mas eles têm muito dinheiro, não sei o que, tá? O governo banca os índios, tá? Não é bem assim, né? É uma parcela que o país é devedor, né? Desses povos, né? E esses militares acabam alienando o índio ao consumismo. Se todo mês vem um militar e traz recursos, eu vou para a mata caçar, eu vou para o rio pescar, eu vou esperar os caras, né? Trazer para mim. Então eu digo, olha, vocês estão chamando os caras de preguiçosos, mas por que vocês estão fornecendo? Se tu deixar de fornecer, tá? Eles não vão, eles vão ter que se virar, eles vão plantar, eles vão caçar, vão pescar. Então, nós devemos muito aos povos indígenas, né? Essa cultura que é tão rica, como se nós viemos a estudar, é tão rica, tão grandiosa, mas que tão massacrada, desvalorizada e marginalizada pela nossa sociedade, tá? Por exemplo, a nós nortistas, né, a questão do açaí, né, da mandioca, né, a macaxeira, o próprio chimarrão, tá? Algumas ervas medicinais, enfim, nós devemos muito à cultura indígena. Por exemplo, a tapioca, tão popular hoje, né, e dentro já faz parte da culinária sofisticada a tapioca, tá? E nós de onde é que veio? Veio dos povos indígenas, tá? E muitos índios jovens estão sendo alienados nas redes sociais e estão perdendo as suas características da sua nação, né? Da sua terra, da sua identidade. Eu encontrei um índio uma vez que disse que não queria ser índio, né? E tinha vergonha de ser índio. Por quê? Porque quando falava que ele era índio, as pessoas discriminavam, né? Ele viciado em redes sociais, essas coisas. Então, a perca de uma identidade, do qual nós devemos tanto valorizar, para que eles se sintam valorizados e mostrar isso para todos que têm orgulho de si mesmo. Então tá aí alguns elementos que são contribuições que hoje nós usufruímos de muitas coisas. Uma farinha, né? Quem é que não gosta da farinha aí, né? Quem não bebe açaí, o tacacá, né? Enfim, tanta coisa que são heranças dos povos indígenas. Outra influência dentro da cultura brasileira foi, de fato, a questão dos europeus, né? Como nós já falamos a priori, lá no início, né? Que foram tão
passaram por tantas perrenhas, né? Essa questão foi politizada para suprir os interesses comerciais e mercadológicos de um pequeno grupo que detenha o poder econômico, né? Os senhores os barões do café, tá? Mas que passaram por tanta dificuldade, mas que deixaram uma herança cultural para nós, né? Como a dança folclórica do São João, né? Que é de Portugal, né? A questão da arquitetura, da própria fala, a nossa língua, né? Portuguesa, tá? Algumas culturas, o amor à pizza, nessas coisas. Quem não gosta de uma pizza, né? Enfim, então o Brasil ali, sul-sudeste, está muito presente essa influência e que soma aquilo que de fato nós somos. Não é que não queremos ser europeus, mas quando faz essa miscigenação de expressões culturais, isso só soma mais ainda para os padrões culturais. E o Brasil é interessante que é essa mistura mesmo que faz isso riquíssima para um povo. Outra influência, a questão africana, né? Principalmente a questão dentro da visão da influência africana, foi mais perversa e mais dramática ainda. A participação dos africanos nesse processo cultural brasileiro, né? Que todos nós já sabemos a história e que infelizmente até hoje ainda são discriminados pelo alguns desinformados e ignorantes, né, que ainda pregam ainda a discriminação racial, né, e alguns elementos que vocês podem identificar, né, extremamente a feijoada, né. O que era a feijoada, galera? A feijoada eram os restos que sobravam dos banquetes, né, porque o feijão, os barões não comiam feijão, as pessoas da elite, né, eles não comiam feijão, tá? E viu o feijão como um elemento, um produto inferior, tá? Aí, por exemplo, qual os ingredientes da feijoada? O chorisco, né? A orelha do porco, o rabo do porco, tá? As tripas, né? As vísceras, enfim, então, eram miúdos, tá? E essas partes do porco, do boi, não comiam, ficavam as sobras, os restos, os miúdos para os pobres, para os negros, tá? E com o passar do tempo, a feijoada se tornou um aspecto da culinária brasileira. Quem não gosta da feijoada, né? Então, tá aí uma coisa que começou como algo submisso, como algo inferior, se tornou um dos principais pratos da culinária brasileira, né? Vocês podem ver alguns elementos com instrumentos musicais, a dança, a arte, a dança e a luta encenada da capoeira, né? Porque se jogar capoeira era uma forma de treinar sem levantar suspeitas, né? Eu li isso em algum livro, aí que eu não me recordo o título, né? O livro, que era uma forma os negros tinham, os escravos, de treinar sua arte marcial, mas utilizando melodias de música que faziam com que os seus senhores, os capatazes, achavam que eles estavam dançando, mas que na verdade eles estavam treinando, lutando para um eventual confronto. Então a capoeira é uma arte, vamos dizer, de luta, tá? É uma luta, porém que utiliza um aspecto a mais, né? O artístico, né? É uma arte marcial artística, né? Que tem todo um ritual presente. Então tá aí, galera. Quem for na Bahia, né? Vai comer um acarajé, só não peçam quente, tá? Se você for comer um acarajé na Bahia, diga assim: não, quero um acarajé normal, não quero quente, quero frio, tá? Vá por mim, porque eu sei que eu estou falando, tá bom? Outro aspecto foi a questão religiosa, né? O sincretismo, chamado sincretismo religioso,
quando muitos africanos escravos foram obrigados à conversão católica ou evangélica, principalmente a católica, né? Mas era uma ideia de conversão à força. Então muitos não perderam as identidades culturais e religiosas de seus povos. E o que eles fizeram? Fizeram esse sincretismo, essa união entre a tradição cristã católica, né, com um mesclado das suas raízes africanas. Tá? Existem muitas entidades do candomblé que eles têm como representação os santos católicos. Tá? Não é que são santos católicos, né? Por exemplo, eles pegam a representação dos santos católicos e direcionaram para as suas entidades, né? Então, nós chamamos isso de sincretismo religioso, a união de alguns aspectos padrões religiosos. Tá? Diferente do ecumenismo. Ecumenismo é o respeito ali das diversidades, das diversas religiões, né? O ecumenismo, tá? Mas cada um dentro da sua própria, tem a sua própria doutrina. Já o sincretismo é a mistura, tá, de elementos do candomblé, da quimbanda, da umbanda, com algum padrão, aspecto religioso católico. Por exemplo, Iemanjá, tá, é comemorado no mesmo dia Nossa Senhora da Conceição. Olha, houve um sincretismo religioso. Então, para os católicos, no dia 8 de dezembro é comemorado a Nossa Senhora da Conceição. Tá? E para o galera do candomblé, da Umbanda, é comemorado o dia de Iemanjá. Tá? Então, as figuras são muito parecidas, né? Então, houve aqui um sincretismo, tá? Religioso, que deve ser respeitado, porque é uma riqueza, tá? Enfim, tá aqui a contribuição dos nossos irmãos africanos. Outra característica que marcou e está bem presente nos dias de hoje é que no Pará foi muito emblemática a cultura asiática, né? Principalmente a japonesa. Tá? No Pará, São Paulo, mas falando aqui especificamente do Pará, nós temos aqui a colônia japonesa aqui em Igarapé-Açu, né? E em São Paulo tem o bairro da Liberdade, né? Eu frequentava muito ali a Liberdade, né? Aqui mostrando para vocês uma parte do bairro da Liberdade, onde tem esses elos. Tá? É bem interessante, é um bairro grandíssimo, assim como tem o bairro da Moca, que é extremamente italiano, tá? Tem um bairro também que é extremamente de cultura italiano, ali o bairro, além da Moca, tem um outro ali que eu agora não esqueci o nome, tá? Que é extremamente dentro do aspecto cultural europeia, mas falando da cultura asiática, direção aqui para o Pará foi riquíssimo, tá? Tem muitos elementos que nós utilizamos vêm da cultura asiática, né? E tiveram essa valorização, né? O karatê, né? Que veio e se adaptou muito bem à cultura brasileira, né? E se adaptaram muito bem um novo estilo, a questão da disciplina, do respeito, enfim. E principalmente aqui no Pará, a questão da agricultura, né? Eles são muito competentes no campo agrícola, né? Os japoneses vieram aqui com toda uma técnica aprimorada de adaptação, de cultivo de hortaliças, de frutas, né? Enfim, então eles são experts nessa parte, nessa situação. Se você for aqui, eles trabalham agora em Guarapé com dendezais, então são dendezais, apicultura, tá? Então eles estão ali presentes e com isso trouxeram muito desenvolvimento e riqueza para o nosso estado, né? Tanto que existe o consulado japonês, tá? Aqui no norte, é aqui em Belém.
ao consulado japonês, né? Tempo desse, o primeiro-ministro lá e alguns membros da corte vieram aqui, uns anos atrás, vieram aqui para Belém comemorar esse elo de amizade entre o Brasil, o Pará com os povos japoneses. Não foram nem em Brasília, vieram direto para Belém. Tá? Então, eu vejo a importância da cultura japonesa na nossa região. E aqui a gente vê aqui algumas delícias, né? Alguns aperitivos. Nunca comida japonesa que eu já comi foi o yakisoba. O resto eu nunca experimentei ainda, não tive essa coragem. Eu acho bonito, mas para mim um peixe tem que ser assado, né? Então, tá aí, tá, galera, a valorização da cultura asiática, principalmente a japonesa. Tá? Todas essas influências europeias, africanas, tá? E asiáticas, né? Surgem daquilo que nós chamamos de identidade cultural brasileira específica. Aí esta frase é minha, tá, galera? A maior riqueza de um país são as pessoas e sua identidade cultural. A maior riqueza de nós somos nós e a nossa identidade cultural. A gente pode pegar influências de quem quer que seja, mas uma vez que eu me identifico, que eu valorizo isso em mim, pronto, essa é a maior riqueza que um país pode produzir, pode ter. Não é só uma questão econômica, de fato, não é só. Enfim, é eu me identificar como brasileiro e possuidor e valorizar essa diversidade de expressões culturais que existe em nosso país, que existe em nossa terra. Podemos valorizar os nossos padrões culturais como brasileiros e como paraenses. Por isso que eu quis destacar esta jovem, tá, com esta bandeira do Pará, representando o carimbó, assim como no Nordeste, Luiz Gonzaga, assim como na Paraíba o frevo, e assim sucessivamente. Todos devem valorizar os seus aspectos e no fim de contas sempre dizer: sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor, valorizando e respeitando, tá, a identidade dos antepassados que sofreram tanto para chegar aqui, deixar a sua marca, tá? E deixar o seu legado, tá? Então, tá aqui nosso comentário, nosso estudo, tá? Eu desejo que para vocês um bom estudo, uma boa leitura, tá? Tem aqui no Pará e Capanema tem a questão dos árabes, né? Por exemplo, a família dos árabes aqui, o grupo líder, né? A família dele praticamente é ali da parte do Oriente Médio, né? Não sei dizer qual é o país do Oriente Médio, mas eles são de lá, não sei se é do Líbano, uma coisa assim, tá? Então, nós devemos ter esse respeito a esses povos, né? Que o Brasil, a cultura brasileira refere-se a essa miscigenação, a essa mistura positiva dessa diversidade maravilhosa. Desejo para vocês um bom estudo, uma boa leitura, tá? E até a nossa próxima aula. Valeu, galera!